Fala turma, por aqui professor Denis Novaes. Na nossa super aula de hoje nós vamos falar sobre suporte básico e avançado de vida na parada cardiorrespiratória pediátrica, beleza? Agora parte 2. Então a gente vai dar continuidade, a gente vai falar sobre a ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR, recuperação e também falar sobre os algoritmos relacionados à parada cardiorrespiratória do paciente pediátrico. E aí? Papel e caneta na mão que a gente vai começar agora. Pois bem, turma, a ressuscitação avançada ela envolve a utilização das drogas vasoativas e da desfibrilação do nosso paciente quando recomendado. As novas recomendações da American Heart Association para a utilização da desfibrilação, elas afirmam que quando o desfibrilador estiver presente na PCR, o choque tem que ser feito o mais rápido possível, naquelas situações de ritmos cardíacos chocáveis, tá? Inclusive, isso foi até acrescentado no algoritmo de PCR, tá? Da PCR do paciente pediátrico. E também recomendam que, quando na cena, a adrenalina deve ser administrada o mais precoce possível nas situações em que o paciente estiver em ritmo cardíaco não chocável. Então ela tem que ser precoce. Anota essa palavrinha que vocês vão ver muito essas palavras junto. A epinefrina precoce, beleza? E quando é que ela vai ser precoce? Ela vai ser precoce nos ritmos cardíacos não chocáveis. Lembrando que ela tem que ser feita em ambos os ritmos, entre o terceiro e o quinto minuto da PCR, beleza? Mas vamos lá. E aí, professor? Em relação aos ritmos cardíacos, a gente lembra que são 4 os ritmos cardíacos mais comuns da parada cardiorrespiratória, sendo a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso ritmos chocáveis. Isso quer dizer o quê? Que quando for percebido na PCR, o choque ele é recomendável. Já a sistolia e a ESP são ritmos cardíacos não chocáveis, ok? Então, nesse caso, o paciente ele não vai receber o choque se lá na leitura do desfibrilador ele não for se for algum desses 2 ritmos, correto? Então, nesse caso do paciente pediátrico, os principais ritmos cardíacos que nós vamos observar são a sistolia e a ESP. A gente não observa, por exemplo, fibrilação e taquicardia ventricular sem pulso tão comumente no paciente pediátrico devido à etiologia da PCR desse tipo de paciente, tendo em vista que os ritmos cardíacos chocáveis estão mais presentes em causas miocárdicas, né, relacionadas à falha da musculatura cardíaca. Então a gente só vai observar esse tipo de ritmo FV e TV em pacientes pediátricos nos cardiopatas, tá? Nos pacientes que tiveram uma PCR de origem cardíaca. Mas aí, professor, esse paciente ele vai precisar ser chocado. Quais são as recomendações para isso? Nesse caso, galera, as principais recomendações, na verdade, foram até reafirmadas nesse novo guideline, de que o primeiro choque do meu paciente pediátrico, a gente tem que utilizar uma carga de 2 joules, tá, por quilo de peso do paciente no desfibrilador. Então, por exemplo, um paciente de 10 quilos, eu vou estar utilizando uma carga, a primeira carga de 20 joules. A segunda carga, 4 joules por quilo de peso, tá? E assim sucessivamente, sendo que as cargas posteriores elas vão ser maior, certo? Ou igual a 4 joules. Então, inclusive, não é recomendável que esse choque, certo? Essa carga, ela ultrapasse 10 kg de joules ou a dose do paciente adulto. Então, quer dizer que a carga para o paciente pediátrico ela não pode estar ultrapassando também 200 joules, beleza? Além disso, existem algumas recomendações em relação à utilização das pás. O posicionamento das pás deve acontecer em qual região, professor? O posicionamento das pás, a gente vai posicionar as pás, as metálicas ou as adesivas, à altura da região infraclavicular direita e também a região inframamária esquerda do meu paciente. Lembrando que para os pacientes pediátricos, o espaço entre as pás tem que ser maior do que 4 centímetros. Se for menor do que isso, é recomendável a utilização na posição antero-posterior, ok? Posicionado a região do tórax do paciente central, né?
a altura ali do externo, e na região dorsal, entre a região interescapular. Existe também, galera, uma recomendação em relação às PAs com atenuações, certo? Então, quando é que eu posso utilizar a PA do paciente adulto, por exemplo, no paciente pediátrico? Eu vou utilizar para pacientes acima de 8 anos, beleza? No caso dos pacientes menores de 8 anos, dos pacientes lactentes e também dos pacientes menores de 25 quilos, o recomendável é estar utilizando a PA pediátrica, tá? Tem aquelas PAs com atenuadores lá que são utilizados na pediatria, ok? Então fica essa dica, anota aí. Beleza, professor, mas e aí? O nosso paciente ele vai necessitar também de uma utilização de uma reanimação química através de algumas medicações. E quais são essas medicações que são utilizadas na PCR? Quando nós falamos de PCR, gente, a principal droga utilizada na PCR é a adrenalina, tá? A adrenalina é um vasopressor bastante utilizado, né? É o padrão ouro para as paradas cardiorrespiratórias, tanto no paciente pediátrico como no paciente adulto, tá? E ela na verdade, uma catecolamina endógena, e ela também tem funções, ela age sobre os receptores alfa e beta adrenérgicos. Isso quer dizer o quê, professor? Que elas agem, gente, na circulação vascular, né, periférica, e também ela vai agir sobre a musculatura cardíaca, melhorando a força de contratilidade do miocárdio. E qual é a dose que eu vou utilizar para o paciente pediátrico? No caso do paciente pediátrico, a dose, gente, é de 0,01 mg por quilo de peso do meu paciente, tá? Isso a gente sempre faz lá na clínica, né, durante a utilização dessa droga, a diluição, beleza? E aí eu vou estar utilizando cerca de 0,1 ml daquela solução que foi diluído, beleza? Mas aí, professor, qual é a via de acesso escolhido para essa dosagem? Galera, a American Heart, ela reafirmou nesse guideline que a via intravascular ela é preferível à via intraóssea, tá? Sendo a via intraóssea realizada apenas quando dá impossibilidade de realização do acesso intravascular, tá? Da administração por meio intravascular. Então, apenas nessa situação, quando não estiver viável, não for possível realizar um acesso, aí a gente vai tentar o intraósseo, beleza? Então, o intravascular ele é preferível a qualquer outro via de administração da adrenalina, né? Lá na PCR. Essa droga ela tem que ser administrada nos primeiros minutos, né? Entre o terceiro e o quinto minuto. A gente teve essa recomendação lá desde o guideline anterior. Então, não houve nenhuma mudança significativa em relação ao tempo. Mas eu fico sempre em dúvida, professor, lá no algoritmo, quando que eu devo usar a adrenalina lá na PCR do paciente pediátrico. Nesse caso, gente, anota isso aí. Quando é que vai ser feito a adrenalina? Aí eu respondo para vocês. Isso vai depender do ritmo cardíaco que o paciente apresentar. Se o ritmo cardíaco ele for um ritmo cardíaco não chocável, é recomendável que esse paciente ele receba epinefrina de forma precoce, beleza? Precoce. Então, na cena foi iniciada a reanimação. Entre o terceiro e o quinto minuto, esse paciente ele já tem que receber a adrenalina, se o ritmo cardíaco não for chocável, tá? Com a adrenalina na cena, já faz logo de imediato, beleza? Então, é epinefrina imediata, epinefrina precoce, nos casos de PCR de ritmo não chocáveis. Mas, professor, o ritmo cardíaco que o meu paciente apresenta é um ritmo chocável. Nesse caso aí, quando a adrenalina deve ser feita? Nesse caso, galera, a adrenalina ela vai ser feita entre o terceiro e o quinto minuto, mas mais precisamente após o segundo choque, beleza? O paciente foi chocado pela segunda vez, iniciou as manobras de RCP, adrenalina nesse cara, beleza? Só lembrando também, gente, que sempre que for administrado por via intravascular, a gente vai fazer aquele flush, tá? De 20 ml de solução fisiológica, beleza? Solução fisiológica para a gente lavar aquela via e empurrar a droga em direção ao vaso para que ela possa fazer seu efeito. Lembrando
que a dose máxima que vai ser utilizada da droga para o paciente pediátrico é de 1 miligrama por quilo de peso. Mas aí, professor, lá foi preferido, devido ao paciente não ter um acesso endovenoso, ele não tem um acesso intraósseo, foi preferível realizar via tubo. Qual é a dosagem? Nesse caso, 0,1 miligrama por quilo de peso do paciente, beleza? Esse caso aqui é feito puro. Ok, professor. E no caso dos antiarrítmicos, da amiodarona e da lidocaína, qual deve ser utilizado na PCR? Esse último guideline ele veio com uma recomendação de que ambas as drogas, né, ambos esses antiarrítmicos, eles têm a mesma eficácia, né, tem um nível de evidências semelhantes, então ambas só podem ser utilizadas no cenário de uma PCR, tá? Mas aí quando é que eu vou estar utilizando os antiarrítmicos? Nesse caso, gente, eu vou estar utilizando quando o meu paciente apresentar fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso refratária. Professor, descomplica esse negócio aí pra gente. Galera, o paciente, ele está em ritmo chocável, ele foi chocado algumas vezes e não surtiu efeito. Mais precisamente após o terceiro choque, a gente já vai considerar a utilização da amiodarona, beleza? Ou da lidocaína. Mas aí, professor, eu optei, né, a equipe optou pela amiodarona e não a lidocaína. Qual a dose que eu vou estar utilizando nesse paciente? Nesse caso, gente, a dose indicada é de 5 miligramas, tá, por quilo de peso do paciente. E ele é feito em bolos, tá? É feito em bolos. E lembrando que a dose máxima que eu vou estar utilizando vai ser de 300 miligramas, ok? Ah, professor, mas a minha equipe ela optou por utilizar a lidocaína. Qual a dose que vai ser utilizado? Vai ser 1 miligrama por quilo de peso do paciente em uma dose de ataque, beleza? Então, nós chegamos aos cuidados pós-PCR. Em relação aos cuidados pós-PCR do paciente pediátrico, gente, a principal mudança que a gente teve foi uma lista, certo? De verificação dos cuidados pós-PCR para o paciente pediátrico. E elas envolvem o que, professor? Os cuidados pós-PCR, eles envolvem cuidados intensivos, tá? Relacionados a um suporte para melhorar a oxigenação e a ventilação desse paciente, onde os valores de saturação devem variar entre 94 e 99, e esse paciente também deve apresentar uma curva de capnografia dentro da normalidade, beleza? Além disso, um controle hemodinâmico desse paciente rigoroso, certo? Onde são metas de valores pressóricos, né? Metas hemodinâmicas, elas são traçadas especificamente para aquele paciente, elas são monitoradas de forma contínua. E esse monitoramento ele vai acontecer através também do monitoramento da telemetria cardíaca, na tentativa de observar a presença de alguma arritmia, e também do controle rigoroso da pressão arterial. Nesse caso específico, a utilização do controle da pressão arterial invasiva é o indicado, beleza? Por ser mais fidedigno, por nos dar um maior cenário adequado, na verdade, da condição hemodinâmica desse paciente. Então, por isso é que a utilização do PAI é indicado como cuidado pós-PCR. Além disso, o monitoramento do lactato, beleza? Da diurese, um controle, um balanço hídrico rigoroso desse paciente, tá? Que vai ser infundido a ele, e também da saturação. Além disso, deve ser considerado a ressuscitação volêmica. Nesse caso da ressuscitação volêmica, é indicada a reposição em bolos, tá? Desses fluidos isotônicos, que podem vir acompanhados ou não no caso de utilização de drogas vasoativas, sejam inotrópicos ou vasopressores, para o controle rigoroso da pressão arterial desse paciente, porque o paciente, após a recuperação da circulação espontânea, ele pode evoluir a uma hipotensão, que tem que ser corrigido, tá bom?
Além disso, a gente tem que fazer um controle direcionado da temperatura do paciente, principalmente dos pacientes que encontram-se comatosos, tá? Tem rebaixamento do nível de consciência. E essa temperatura ela vai ter que tender de forma gradual até chegar próxima ali dos 37,5 graus Celsius. E esse monitoramento ele tem que ser feito de forma central, ok? O quinto passo, certo, dos cuidados pós-PCR da pediatria envolvem o neuromonitoramento desse paciente. E o neuromonitoramento, gente, ele envolve o quê? Prevenir e tratar convulsões, tá? Bem como é recomendável também a realização de exames de imagem para a gente poder prevenir, tá? Ou até mesmo tratar possíveis causas da PCR relacionado ao comprometimento neurológico do paciente pediátrico, que é bastante comum também. Além disso, esse paciente ele precisa de um controle adequado, certo? Da glicemia e também dos eletrólitos, para que esses sejam mantidos em valores de referência normais, beleza? E aí a gente chega ao nosso sexto elo da cadeia de sobrevivência. O elo de recuperação ele foi incluído, certo? Nesse novo algoritmo da PCR intra-hospitalar e também foi incluído no algoritmo da PCR extra-hospitalar que já existia. Então esse sexto elo ele significa o quê? Ele relata que o paciente que teve recuperação, né, teve o retorno da circulação espontânea, e ele sobreviveu à PCR, ele precisa de quê? Ele precisa de um suporte multiprofissional, né, multimodal, onde ele vai ter restabelecidas suas funções cognitivas, fisiológicas, emocionais, psicológicas, para que ele possa retornar às atividades de vida normal, né? Ele possa ter uma vida pós a PCR, pós-alta, tá? Pós-alta intra-hospitalar. Só que além de multidisciplinar, essa assistência ela é recomendável que aconteça não só no pós-alta, né, no alto do paciente, mas sim que seja iniciado ainda no intra-hospitalar, tá? Ele tem que ser assistido por essa equipe multiprofissional para que todos esses agravos que ele sofreu eles sejam corrigidos e o paciente ele possa ter a sua vida seguindo normalmente. Além disso, é recomendável também que esses cuidados de recuperação eles se estendam também aos familiares, tá? Desses pacientes que sobreviveram à parada cardiorrespiratória. E assim a gente finaliza, tá, a cadeia de sobrevivência e nós vamos falar um pouco sobre o algoritmo, tá, de PCR na pediatria. Esse algoritmo aqui de suporte básico de vida, ele descreve que a primeira coisa que eu tenho que agir, né, que eu tenho que intervir é identificar, né, a PCR, caso não seja possível a realização da prevenção. Então, se meu paciente está irresponsível, o que eu vou fazer? Vou avaliar a ventilação. Como é que ele está? Está apresentando apneia? Está em respiração agônica? Está em gasping? E, paralelamente a isso, de forma simultânea, eu vou estar verificando o pulso, tá? O pulso central, carotídeo em crianças maiores, crianças menores e lactentes. No caso dos lactentes, a gente vai estar fazendo na região do pulso braquial. Mas beleza, professor. Esse paciente ele tem respiração e tem pulso. O que eu vou fazer? Eu vou continuar monitorando ele, tá? Porque ele pode não estar parado naquele instante, mas ele pode evoluir a uma parada cardiorrespiratória. Então tem que continuar monitorando esse paciente. Beleza, professor, mas esse paciente ele está irresponsivo, tá? Ele não tem respiração, mas ele tem pulso, tá? Ele está com pulso. O que eu vou fazer? Galera, nesse caso eu estou diante de uma parada respiratória. E se for uma parada respiratória, eu vou ter que dar um suporte ventilatório para esse paciente. Lembra, a relação de ventilação para o paciente em parada respiratória deve ser uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, ok? De acordo com a faixa etária do paciente. Isso vai dar umas de 20 a 30 ventilações por minuto. E se ele tiver em via aérea artificial, professor, tiver entubado, está em utilização de um dispositivo extraglótico, a mesma relação, tá? Uma ventilação a cada 2 a 3 segundos
e eu tenho que me atentar ao paciente que apresente uma frequência cardíaca menor do que 60, porque aí eu já vou iniciar as manobras de reanimação, tá? Mas aí, professor, esse cara ele não tem pulso, tá? Ele está irresponsivo e ele também não respira, ele está apresentando apenas gasping. Nesse caso aqui, gente, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar as manobras de RCP, eu vou iniciar o algoritmo de PCR em pediatria, ok? Então aqui eu estou diante de uma PCR. Mas aí, professor, o que eu vou fazer numa situação de PCR? Galera, no algoritmo eu vou ter condutas diferentes para quando o paciente está em ritmo chocável e quando o paciente ele não está em ritmo chocável, tá? Então a gente vai descrever agora. Então o primeiro passo, depois de constatar a PCR, o que eu vou fazer? Iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Lembrando, eu utilizo aquele algoritmo, tá? Ainda de 2010, que consiste em compressões, abertura de vias aéreas e ventilação, tá? E nesse caso, CAB. Então, as minhas compressões, elas têm que obedecer uma velocidade de 100 a 120, tá? Uma profundidade mínima para crianças de 5 centímetros e para pacientes lactentes de 4 centímetros, né? Ou, o que mais comumente a gente utiliza? 1/3 antero-posterior do tórax do meu paciente, tá? Eu tenho que deixar o tórax ele ter retorno total, eu tenho que deixar eu tenho que acompanhar, né, na verdade, uma velocidade adequada de 100 a 120 por minuto. Os meus braços vão estar travados, tá? Se eu for reanimar uma criança maior de 8 anos, eu utilizo as duas mãos, se eu for o adolescente, né? Se eu for reanimar uma criança menor do que 8 anos, é uma das mãos. Se eu for realizar a reanimação do meu paciente lactente, então eu vou estar utilizando apenas os dedos, né? Se for com um socorrista, indicador e médio, comprimo o tórax do tubo do nosso paciente. Com mais de 2 socorristas ou mais, eu vou estar fazendo a técnica do abraço, tá? Que eu estou utilizando os polegares, beleza? Então lembra dessas dicas em relação à questão da reanimação. A abertura da via aérea acontece através da manobra de chin lift, tá? Eu hiperestendo o pescoço e eu elevo o queixo do meu paciente, tá? Elevo a cabeça e o queixo, e aí eu alcanço a abertura da via aérea e ventilação por BVM, tá? Lembrando, qual é a relação, professor? Um ciclo de reanimação cardiopulmonar vai acontecer de que forma? Eu iria realizar 30 compressões por 2 ventilações 5 vezes, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reavaliar esse paciente. Isso se o meu paciente ele não tiver via aérea artificial. Por quê? Porque se ele tiver via aérea artificial, a relação compressão-ventilação vai ser diferente. E anote isso aí. Serão compressões ininterruptas por 2 minutos, tá? E uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, beleza? Lembrando que a qualidade da ventilação ela vai ser verificada através da observação da expansibilidade torácica. Essa ventilação deve obedecer a velocidade de 1 segundo, tá? Tem que durar essa ventilação. Então eu tenho aí uma RCP de qualidade. Beleza. Lembrando que, paralelo ao início da reanimação, eu tenho que ofertar oxigênio para esse paciente, tá? Tenho que ventilar ele por BVM e fornecer O2. E lembrando, esse oxigênio ele tem que estar a 100%, beleza? 100%. Eu não posso ofertar oxigênio para o meu paciente em um valor menor, então é 100%. E, assim que disponível, monitorizar esse paciente e conectar ele ao desfibrilador. Já conectado ao desfibrilador, o que eu vou fazer? Eu vou estar analisando o ritmo cardíaco desse paciente, tá? Aqui é o final da minha primeiro ciclo de RCP. E aí, se esse ritmo cardíaco for chocável, qual é a conduta? Galera, se o ritmo cardíaco for chocável, né, for uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, é choque, beleza? Lembrando, o choque deve obedecer à ordem de 2 joules, o primeiro choque 2 joules por quilo de peso do paciente,
o segundo 4 e a partir do terceiro vou aumentando, não podendo ultrapassar 10 ou a dosagem para o adulto, beleza? E aí, depois do choque, reinicio novamente a RCP, ok? Aqui eu já tenho que pensar na possibilidade de se o paciente não tiver, né, de um acesso vascular, preferencialmente endovenoso, né, intravascular é preferível ao intraósseo. E aí, depois dos 2 minutos de RCP, eu vou reavaliar novamente esse paciente. O ritmo cardíaco que esse paciente ele apresenta é chocável? Se for chocável, é choque novamente, beleza? Se não for chocável, o que eu vou fazer? Eu vou retornar, eu vou verificar se houve retorno da circulação espontânea, tá? Não houve retorno da circulação espontânea, eu vou lá para o 10, né? Mas vamos pensar no ritmo que continua chocável. Beleza, o ritmo é chocável, faço o choque, RCP por 2 minutos. E nesse momento aqui, tá? No início da RCP, é que a epinefrina vai ser feita. Então, como vocês podem observar, após o segundo choque. Aqui também, após a segunda manobra de RCP, tá? Eu já vou pensar também na possibilidade de uma via aérea avançada, beleza? Após o final de outro ciclo de reanimação cardiopulmonar, esse paciente vai ser reavaliado. Se ele não retornar a circulação espontânea, né, ele não voltou, eu analisei que o ritmo cardíaco continua chocável, o que eu vou fazer? Eu irei iniciar novamente um choque, sempre aumentando. Depois do choque é realizada a reanimação cardiopulmonar novamente. E é nesse instante aqui que a gente vai considerar a utilização de algum tipo de antiarrítmico, seja lidocaína ou seja a amiodarona, beleza? Mas e aí, professor? O ritmo cardíaco desse paciente não é um ritmo cardíaco chocável. O que eu vou fazer? Nesse caso, galera, vamos agora analisar um ritmo cardíaco que não é chocável. Após a instalação do desfibrilador, tá? Eu estou monitorizando o paciente e observei que o ritmo cardíaco não é chocável. Então, no caso de AESP ou assistolia, a epinefrina ela tem que ser feita de forma precoce, de forma imediata, ok? Então, aqui se houver acesso vascular, a gente vai estar fazendo a epinefrina de forma imediata. E aí vai ser feito o quê? Vai ser feito RCP, beleza? RCP, acesso vascular, a epinefrina tem que ser feita de imediato. E aqui a gente já vai considerar uma via aérea avançada para esse paciente, beleza? Preferencialmente se a ventilação por BVM ela não for tão eficaz. Ok, professor. Ao final daquele ciclo de reanimação cardiopulmonar, o que vai ser feito? Reavaliar, tá bom? Lembrando, gente, que essa reavaliação que é feita ao final de cada ciclo de RCP, ela não pode ultrapassar 10 segundos, tá? Entre 5 e 10 segundos é o tempo que eu tenho para poder fazer a reavaliação do meu paciente. Se até esse tempo eu reavaliei, o ritmo cardíaco não é chocável, o paciente não teve retorno da circulação espontânea, eu vou continuar com as manobras de RCP. Então, como vocês podem observar, a gente não vai estar utilizando aqui nas PCRs de ritmos não chocáveis, tanto a desfibrilação, pela lógica, né, não é um ritmo chocável, como também não vamos estar utilizando os antiarrítmicos, a amiodarona e a lidocaína. É apenas a epinefrina, beleza? Então, RCP e pensar em tratar as causas reversíveis, né? Supor que tipo de causa que pode ter levado esse nosso paciente a PCR, beleza? Se o ritmo continua não chocável, eu vou voltar para o 10, tá? Que é o que? RCP. Então, nos casos de reanimação de ritmos não chocáveis, ao final de cada ciclo, reavalio. Se continuar não chocável, eu reinicio novamente outro ciclo de reanimação cardiopulmonar. E aí, galera? Todo mundo agora afiado nas novas diretrizes da American Heart Association para pediatria? Então, galera, bons estudos e até a nossa próxima aula. Um abraço!